Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Tudo certinho? Espero que vocês estejam bem. Espero que estejam motivados para mais uma aula da nossa disciplina Modelos de Gestão. Pontos importantes, pontos interessantes trabalhados aí com vocês. Aproveitando bastante, né pessoal? Muito conhecimento, muita coisa aí. Espero que vocês estejam aproveitando realmente aí, ok? Professor Henri Nonaka, trabalhando com vocês a disciplina Modelo de Gestão. Vamos aí no slide então, modelo de gestão, o que a gente vai trabalhar aqui hoje, né? Modelo de gestão, então, nós temos ali a questão da direção, tá? A de função direção, nós temos mais uma função do administrador, né? Função direção agora, né? A gente trabalhou, aí nós trabalhamos aí agora há pouco, né? A questão do planejamento, uma função, né? Falamos da organização, mais uma função. Agora temos mais uma função aqui agora, que é a direção, né? É muito importante a questão da direção aí para vocês, tá? Contextualização da teleaula, então, assuntos da teleaula 4 agora, né, pessoal? Vamos falar de direção, né? Falei para vocês, direção. O que é direção? Direcionar todos para aquele caminho. Direcionar para aquele caminho. Temos que ter direção, né? Motivação também, mais um tópico que a gente vai trabalhar, motivação que se refere à direção, né? Está ligada à direção, liderança que está ligada à direção e comunicação ligada à direção, tá? Então, 4 tópicos aí que nós vamos trabalhar hoje: direção, motivação, liderança e comunicação. Continuando, a gente tem a situação-problema, tá? A Movelaria é uma fábrica de móveis localizada na cidade de Londrina, Paraná, tá? Vamos pensar na Movelaria, então. É uma fábrica de móveis localizada na cidade de Londrina, no Paraná, tá? A Movelaria vem passando por uma situação difícil, onde percebeu que seus colaboradores vêm se sentindo desmotivados para o trabalho, né? Então a Movelaria percebeu aí que seus colaboradores estão desmotivados para o trabalho. Puxa vida, que ruim, né? Desmotivação é ruim aí para qualquer organização. Então ela vem passando por isso aí, desmotivação aí, tá? A desmotivação no trabalho pode ocasionar uma baixa na produtividade, concorda comigo? A baixa motivação, as pessoas vai cair também a produtividade. Então é uma questão a ser resolvida. Temos que resolver essa situação. Quais ações podemos realizar para motivar os colaboradores da Movelaria? O que a gente dá para fazer então? Nós vamos falar hoje de motivação, liderança, né? Comunicação. O que podemos fazer para motivar aí os colaboradores da Movelaria? Tópicos importantes a serem trabalhados com vocês aí agora, tá? Antes de trabalhar os tópicos aí com vocês, gostaria só de ressaltar aqui para vocês os nossos livros, né? Vamos aqui na Câmara de Documentos, então. A gente apresentou nas teleaulas passadas aí pontos do nosso livro aí, tá? Então, estamos trabalhando aí. Quando a gente falar em Maximiano aí, é Introdução à Administração, tá? Esse livro aqui, Introdução, acho que eu já mostrei para vocês, se não me engano, mas mostro de novo aí, tá? Introdução à Administração. Na teleaula passada a gente falou lá sobre o organograma, a questão da departamentalização. Então, encontra-se nesse livro aqui, tá? Introdução à Administração, Antônio César Amaru Maximiano, tá? Da editora Atlas aí, o livro para vocês. Quem quiser buscar mais informação, mais conhecimento, pode ir atrás desse livro, que é muito bom aí, tá bom? E temos um outro livro aqui também, para mostrar aqui para vocês, que é do Hidalberto Chiavenato, tá? Também, né? Nós temos mais um livro aqui, Hidalberto Chiavenato, quando estiver ali Chiavenato, é esse autor, Hidalberto Chiavenato, a administração nos novos tempos aí, tá certo? Nós temos aí da editora Campos, tá? A editora Campos é a administração dos novos tempos, um livro muito bom também, de Hidalberto Chiavenato, tá bom? Quem quiser aí, a gente falou na teleaula passada sobre lá os níveis, né, de planejamento, planejamento estratégico, tático, operacional. Então, aquele ponto lá que eu mostrei para vocês, está ligado a esse livro aqui do Hidalberto Chiavenato, tá bom? Então, recomendações aí, quem quiser mais informações, buscar mais conhecimento, livros indicados para vocês aí, tá bom? Daqui a pouquinho a gente vai mostrar, vamos abrir o livro aqui e mostrar mais alguns pontos importantes para vocês. Vamos aqui no slide, então, olha lá, né? No slide a gente tem a situação-problema para trabalhar aí. Vamos pensar então, pessoal, vamos trabalhar? Né? Vamos ver então os conteúdos aí para poder trabalhar essa situação-problema e para resolver ao final essa situação-problema? Legal, vamos aí então na nossa parte 1, na direção, tá? Direção aí, ponto importante, a questão da direção aí para vocês, tá certo? A direção é o seguinte aí, ó, direção.
A direção é a função administrativa, como eu já falei para vocês, que se refere, né? Nós temos aí o relacionamento interpessoal do administrador, né? Nós temos aí então a questão da função administrativa, né? Que seria aí o direcionamento, né? Direcionar o que, professor? Direcionar as ações das pessoas, né? Eu tenho que direcionar as ações das pessoas, tá? Nós temos que direcionar aí as ações das pessoas ali, né? Fazer com que as pessoas sigam para aquele caminho. Então é o seguinte, eu já planejei, né? Lá no planejamento, lembra do planejamento? Eu estipulei alguns objetivos, né? Onde eu quero chegar, onde eu quero estar. No planejamento eu também identifiquei as ações que eu tenho que realizar para alcançar aquele objetivo, falamos do planejamento. Falamos da organização, né? Organização o quê? Organizar o trabalho. O que é que cada um vai fazer na minha organização? Você vai ser o padeiro, você vai ser o confeiteiro, você vai ser o caixa. Estamos identificando, montamos lá, montamos o organograma, né? A gente monta o organograma para identificar as questões ligadas à distribuição do trabalho, organização. E agora a direção, né? Eu preciso direcionar o quê? Direcionar o esforço das pessoas para aquele caminho, né? Tenho que direcionar todos para aquele caminho. Fazer com que as pessoas sigam aquele caminho, sigam o nosso objetivo. O objetivo que eu estipulei lá no planejamento, eu tenho que direcionar todos para aquele objetivo a ser alcançado, né? Fazer com que todos sigam aquele objetivo necessário aí, tá? E para que ocorra aí a direção, o que a gente trabalha então? Nós trabalhamos então com a questão aí da direção, nós temos que o quê? Motivar as pessoas. Para que as pessoas sigam para aquele caminho, eu tenho que primeiramente motivá-las, concorda comigo? Pessoa sem motivação não vai a lugar nenhum. Então eu tenho que motivá-los a seguir aquele caminho, a alcançar aquele objetivo. Primeiro ponto da motivação aí que nós temos aí, tá? Eu preciso também da liderança. A liderança, o que é liderança? A liderança é a capacidade de influenciar as pessoas. Eu vou influenciar as pessoas, eu serei um líder para que elas sigam aquele caminho que é necessário que seja seguido. Que sigam aquele objetivo, persigam aquele objetivo. Então tem que haver também a liderança. Para que haja direção, é necessário a liderança, a influenciar as pessoas. E é necessário também a comunicação, né? Eu tenho que me comunicar com as pessoas. Quero que você vá para lá. Vamos para lá. Vamos alcançar esse objetivo. Eu tenho que me comunicar com elas também. Então, mais um ponto importante na direção é a questão da comunicação aí, tá? Então, os 3 pilares da direção, podemos citar aí, né, de uma forma objetiva aí, os pilares da direção é o quê? A motivação, motivar todos, liderança e comunicação aí para vocês, tá? Temos aqui alguns estilos de liderança. Estilo de direção, né? Os estilos de direção que o gestor pode ter, né? Ele tem um estilo X, ele tem um estilo Y. Estilo de direção, então, proposto aqui por Douglas MacGregor, né? Um teórico que fez os seus estudos e chegou à conclusão que ele encontrou 2 tipos de gestores, né? Que tem aí estilos de direção diferentes, tá? Ele encontrou um grupo, né, de gestores que tem, né, uma direção que é baseada na teoria X, tá? Teoria X, um grupo lá, desse pessoal, né, com relação à teoria X. E esse outro grupo de gestores tem um estilo de direção voltado à teoria Y. Professor, o que é isso? Não entendi nada. Teoria X, teoria Y, não entendi nada sobre isso aí. Vamos trabalhar, né? Douglas MacGregor propôs, então, que os gestores que atuam na direção ligados à teoria X, quem são esses gestores? São aqueles gestores que acreditam que o trabalho, né, que as pessoas fogem do trabalho, que as pessoas acham o trabalho desagradável, que as pessoas evitam o trabalho, que as pessoas não gostam de trabalhar, que as pessoas fogem da responsabilidade. Então essas são as questões ligadas à teoria X, aos gestores da teoria X, esse grupo de gestores da teoria X. Né? As pessoas não gostam de trabalhar, fogem do trabalho, fogem da responsabilidade. Né? Então, qual que é, então, o posicionamento, né, com relação à direção, o posicionamento desse gestor, né, com relação à teoria X? O que ele vai fazer?
ele vai ameaçar as pessoas, né? Ele vai aí para trabalhar, vai coagir as pessoas, vai punir as pessoas, porque ele acredita que as pessoas não gostam de trabalhar, fogem do trabalho, né? Então, teoria X são as questões voltadas a esses pontos aí, tá? Mas tem um outro grupo de gestores conforme a teoria Y, né? Os gestores conforme a teoria Y têm um estilo diferente de direção, né? Esses gestores da teoria Y acreditam que o trabalho ele é natural, que as pessoas gostam de trabalhar sim, que as pessoas podem buscar responsabilidades, que as pessoas gostam de aprender, que as pessoas tomam decisões, né? Gostam de tomar decisões. Então perceba que é um outro perfil, uma outra questão, uma outra característica, um outro estilo de direção. Então os gestores da teoria Y, né, esse outro grupo de gestores, né, vão atuar como com relação à direção? Vão delegar responsabilidade para as pessoas, vão incentivar as pessoas, vão treinar as pessoas, vão preparar as pessoas, vão acreditar nas pessoas, né? No potencial das pessoas. Então a atuação desse gestor da teoria Y é diferente com relação ao gestor da teoria X, né? Na teoria X é punição, coação, né? É ameaça. Na teoria Y não, incentivo, acreditar no trabalho, delegar responsabilidades. Então aí, Douglas McGregor identificou esses dois estilos de direção aí, tá? Teoria X, teoria Y. Em alguns casos, essa teoria X e Y também faz parte de teorias de motivação, tá, pessoal? Então vocês vão encontrar aí também a teoria X e Y lá em teorias de motivação também, tá certo? Mas é um estilo de direção aí, tá bom? X e Y. Vamos continuar então, olha lá, parte 2, motivação. Agora vamos falar da motivação aí para vocês, né? Que é um dos pilares da direção, né? Motivação, eu tenho que motivar as pessoas, tá? As teorias de motivação, elas abordam bastante aí os motivos internos e motivos externos, né? As teorias de motivação estudam bastante os motivos internos e motivos externos, tá? Os motivos internos, o que são motivos internos? Aqueles motivos internos, né? Aqueles impulsos interiores, interesses, habilidades das pessoas que estão ali, motivos internos que fazem com que ela fique motivada. Por exemplo, uma habilidade que eu tenho, um interesse que eu tenho, quero ser médico, vamos pensar, né? Então esse é o motivo interno, eu quero ser médico, esse é meu interesse, esse é meu, né, impulso interior, porque eu gosto disso, né? Motivo interno, então, eu quero ser um médico, tá? O motivo interno baseado nos interesses, habilidades das pessoas aí, impulsos interiores, tá? E também nós temos ali os motivos externos, né? Os motivos externos são motivos externos que podem me motivar também, né? Podem buscar aí também a minha motivação. Quais são os motivos externos? Incentivos do ambiente, né? Salário, recompensas, né? O ambiente de trabalho, tudo isso é motivo externo, que pode auxiliar aí na minha motivação, tá? Então os estudos abordam aí, as teorias de motivação abordam bastante, né? Buscam estudar bastante os motivos internos e motivos externos aí das pessoas, ok? Vamos trabalhar aqui agora então uma teoria de motivação, que é a teoria da hierarquia das necessidades de Maslow, tá? Complicado, né, pessoal? Teoria da hierarquia das necessidades de Maslow, tá? A noção de que as necessidades humanas estão organizadas numa espécie de ordem ou hierarquia desempenha um papel importante no estudo da motivação, tá? Então essa teoria, ela prega o quê, pessoal? Ela prega o seguinte, ela prega que nós temos necessidades, né? E eu vou me motivar para satisfazer essa necessidade que eu tenho. Basicamente é isso. O ser humano, ele tem necessidades. Então, para motivá-lo, eu vou o quê? Buscar satisfazer essa necessidade, né? Vou me motivar, né? Então, se eu tenho necessidade, se eu quero satisfazer minha necessidade, eu vou me motivar para satisfazer essa necessidade, tá? Então, Maslow, ele mostra o seguinte, é Abraham Maslow, tá, pessoal? Maslow coloca o seguinte pra gente. O ser humano aqui, ó, vamos colocar aqui na câmera de documentos, mostrar aqui para vocês então, olha aqui, né? Nós temos aqui uma pirâmide que mostra aqui as necessidades do ser humano, tá? Nós temos aqui, ó, o ser humano tem necessidades, tá? Começa aqui, necessidade básica.
necessidade básica aqui. Necessidades fisiológicas também. Necessidade de fome, de comida, sede, água, necessidade básica. Aí depois que satisfez a necessidade básica, ele começa a sentir necessidade de segurança, tá? Segurança aqui. O que ele quer? Uma segurança, né? Segurança no trabalho, uma segurança. Então ele vem em segurança. Depois da segurança, que ele satisfez segurança, ele começa a sentir necessidade social. Ele quer se relacionar com pessoas. Ele tem necessidade social, né? O ser humano. Depois que ele satisfez social, ele quer estima, né? Quer satisfazer aí a estima, quer ter autoestima. Essa é a necessidade que desponta. E por último, a realização, autorrealização, né? Tem necessidade de autorrealização, né? Autorrealização é a utilização do potencial máximo do ser humano. Quando ele utiliza o potencial máximo, o seu potencial máximo, ele está aqui no nível da autorrealização, tá? Então essa teoria, ela fala o seguinte: a gente começa a sentir a necessidade básica primeiro, depois que satisfez a primeira, vem a próxima, satisfez a próxima, vem a de cima, depois vem essa aqui de cima, tá? Uma surge após a satisfação da de baixo, tá? É isso que prega a teoria da hierarquia das necessidades de Maslow aqui, tá? E onde que está a motivação aí? A motivação está o seguinte: se o ser humano tem necessidade, o que eu vou fazer? Para motivá-lo, eu vou oferecer alguma coisa que vai satisfazer essa necessidade dele, tá? Então essa é a questão aí da motivação. Vamos pensar em uma organização onde eu tenho diversas pessoas, tá? Cada pessoa está num nível dessa pirâmide aqui. Eu tenho pessoas que estão aqui embaixo, tem pessoas que têm essa necessidade social, tem pessoas que têm realização. Cada um está num nível aqui, né, de necessidade. Como é que eu vou motivar essas pessoas? Então, para motivar quem está na necessidade básica, o que a organização pode oferecer? Por exemplo, oferecer, né, questão de cesta básica, por exemplo, né? Cesta básica para poder satisfazer a necessidade básica do seu colaborador, né? Para satisfazer a necessidade de segurança, o que a organização pode oferecer? Ela pode oferecer segurança do trabalho, né? Para que a pessoa se sinta mais tranquila e segura em trabalhar, tá? Para satisfazer a necessidade social, o que dá para fazer? Um clube recreativo, né? Um clube recreativo para que as pessoas possam se relacionar, conhecer umas às outras. Então, se eu fizer um clube recreativo, busca satisfazer a necessidade social. Necessidade de estima, o que dá para fazer? Elogios, reconhecimento, vai satisfazer a necessidade de estima das pessoas. E autorrealização, o que dá para fazer? Por exemplo, um plano de carreira, né? A organização oferece um plano de carreira, olha onde você pode chegar nesse plano de carreira, né? Vai fazer com que as pessoas que estão aqui em cima busquem, né, as questões aí do plano de carreiras aí, tá? Então olha aí, né? A gente pensa numa organização, tantas pessoas, cada uma no nível, a organização tem que oferecer aí, né, atrativos, oferecer questões que vão satisfazer essas necessidades aí. E se ela oferecer aí essas questões, as pessoas vão se motivar, porque elas vão querer buscar atender às suas necessidades aí, sejam básicas, sociais, tá bom? Tranquilo, então essa é a teoria de motivação de hierarquia das necessidades de Maslow aí, tá bom? Continuando aí no próximo slide, a gente tem motivação, algumas práticas motivacionais, né? Lembrando, pessoal, que a gente tem diversas teorias de motivação, tá? Tem outras teorias aí. Falei uma aqui para vocês, falamos também agora há pouco da X e Y, né? Que também ela se encaixa em muitos casos como teoria de motivação, tá? Mas aí falamos de duas aí, tem outras teorias de motivação, tá? Mas algumas práticas motivacionais que dá pra gente fazer no dia a dia, pra gente tentar motivar nossos colaboradores. Primeiro aqui, redesenho dos cargos, né? A gente fazer um redesenho dos cargos, dar mais responsabilidades para as pessoas. Por exemplo, lá para recepcionista, eu faço com que ela seja responsável também pelo trabalho dos office boys. Ela vai se sentir o quê? Mais reconhecida, né? Redesenhar o cargo aí dela, ela também vai ser responsável pelo trabalho dos office boys, também ajuda na motivação, ela vai se sentir mais importante, mais responsável, né? Também programa de incentivos, trabalhar com incentivos monetários ou mercadorias, né? Trabalhar com incentivos monetários, né? Premiação em dinheiro, premiação em mercadorias, um relógio, uma caneta, um automóvel, não sei, mas a organização oferecer esses incentivos. Alcança o objetivo, oferece lá o incentivo para as pessoas, sejam monetários ou mercadorias aí, tá? E participação nos lucros e resultados também, mais uma prática motivacional,
que é isso? Participar dos lucros. No final do período, a organização apura seu lucro. Qual foi o lucro da organização? Ela apura esse lucro aí. Então, esse lucro aí, né, identificado, é dividido com os colaboradores, né, porque contribuíram para que a organização alcançasse o lucro aí. Tá? Então, participação dos lucros e resultados também é uma prática motivacional que é bastante praticada pelas organizações aí, tá certo? Tranquilo então, pessoal, vamos continuar então na nossa parte 3, liderança. Vamos lá, parte 3 agora, liderança, que é mais um pilar, né, aí da direção, liderança. Vamos aí no próximo slide, olha lá, liderança, tarefa ou missão. Na liderança, a gente sempre encontra uma tarefa ou missão a ser cumprida, né? Eu quero cumprir uma tarefa ou uma missão, eu vou liderar as pessoas para cumprir a tarefa ou a missão. Na liderança, a gente tem o quê? A influência. Eu já falei para vocês, né, da questão da influência aí. Influência das pessoas. Eu vou influenciar as pessoas a seguirem determinado caminho, a alcançarem determinado objetivo. Tá? Então, na liderança, a gente tem tarefa ou missão a ser realizada e temos aí influência, né? O fator influência, né, das pessoas para alcançarem determinados objetivos aí, tá? Como estilo de liderança, o que dá para falar para vocês aqui? Vamos falar um pouquinho sobre estilo de liderança, né? Estilo do líder. Como é que tem? Quais são os estilos de liderança que nós temos aqui? Alguns, né? Temos vários aí, mas temos alguns aqui para mostrar para vocês aqui, tá? Temos estilo de liderança que é orientado para tarefas. Aquele líder que é orientado para a tarefa. O mais importante é a tarefa. O mais importante é o cumprimento da tarefa. Esse líder aqui, ele busca focar no cumprimento do prazo, no padrão de qualidade. Ele, de certa forma, mantém distância de seus colaboradores, né, seus subordinados. Né? A tomada de decisão, ele geralmente não consulta a sua equipe, ele toma sozinho. Então, esse é o líder orientado, né, para a tarefa. O que mais importante é a realização da tarefa. Não importa como, vamos resolver, né, cumprir aí a nossa tarefa. Tá? E temos também outro estilo de liderança orientado para as pessoas. Né? Tem outro líder que é orientado para as pessoas. E esse orientado para as pessoas, ele busca criar um clima interessante para as pessoas se sentirem confortáveis, busca o trabalho em equipe, pede a opinião das pessoas, né? É amigável, defende os seus subordinados. Então, esse é orientado, né, para as pessoas, ok? Esse é orientado para as pessoas aí, tá? Para as pessoas aí, tá? Então, o mais importante, o quê? É relacionamento, né? Cuidar das pessoas, tá? Esse líder orientado para as pessoas, ele pensa assim, né? Não que a tarefa não é importante, mas se eu cuidar das pessoas, a tarefa tende a ser, né, cumprida de forma adequada. Eu vou preparar a pessoa para cumprir uma tarefa de forma adequada. Né? Mas a orientação dele é mais o quê? Para a satisfação das pessoas, né? Para que as pessoas sejam bem cuidadas na organização. Então, orientado para tarefas, né? Orientado aí para as pessoas, certo? Então aí, temos aí estilo de liderança. E mais alguns estilos de liderança nós temos aqui também, tá? O carismático, né? O líder carismático. Quem que é esse aqui? É aquele que afeta as emoções das pessoas, dos seus seguidores, né? Aquele que é encantador. Ele é carismático, ele é encantador. Por exemplo, nós temos ali, né, vamos citar um exemplo, né, um pastor de uma igreja, por exemplo. Temos pastores que são carismáticos, são líderes e são carismáticos. Né? Ele nos encanta com suas palavras, né, com seu carisma, com as suas orientações. Então ele é líder, ele faz com que as pessoas sigam aquele determinado caminho, né, com base no seu carisma, com base, né, com base no que lhe afeta as emoções dos seus seguidores. Tá? Então o líder carismático nós temos aí. Okay? Temos também o líder transacional, estilo transacional. Quem que é o transacional? Aquele que influencia, aquele que lidera com base em uma transação. Né? Como assim, professor? Uma transação. Se você fizer isso, eu te dou aquilo. Ele né, lidera dessa maneira. Se você inovar mais, eu te dou uma premiação. Se você vender mais, eu te dou lá um dinheiro a mais, né? Uma premiação monetária a mais ali, tá? Uma comissão a mais.
Então a liderança dele acontece a partir de uma transação, né? Uma troca. Faz isso que eu te dou aquilo. Né? Um líder transacional que nós temos aí mais um estilo de liderança, tá? E eu colocaria mais um estilo de liderança aqui para vocês, que é o visionário, tá? Visionário, aquele líder visionário, né? Aquele líder que mostra uma visão de futuro. Ele mostra uma visão de futuro tão interessante que nos faz segui-lo. Por exemplo, um político, o político que a gente considera como um líder visionário, né? O político vai no bairro lá de uma cidade e chega no bairro e fala o seguinte: pessoal, imagina esse bairro aqui com uma nova linha de ônibus. Aí o pessoal imagina. Imagina esse bairro aqui, pessoal, com uma praça. Aí o pessoal imagina aquela praça. Pessoal, imagina esse bairro com uma rede de esgoto. Aí o pessoal imagina aquela rede de esgoto. O que ele está fazendo? Ele está mostrando uma visão de futuro, né? Se votarem nele, ele vai, né, chegar a essa visão. Então, o líder nem sempre acontece, né, pessoal? Mas não deixa de ser o líder visionário, né? Se ele cumprir com as suas promessas, as pessoas vão segui-lo. Então, o líder visionário que realiza a sua liderança através de uma visão de futuro, né? Uma visão de futuro encantadora, uma visão de futuro atraente. Tranquilo, pessoal? Certo? Então, liderança aí falamos para vocês, vários estilos de liderança que nós temos aí, né? Para que vocês possam trabalhar tranquilamente, então, para vocês, certinho aí, tá certo? E agora nós continuamos ali com a comunicação, a nossa parte 4, que é a comunicação, mais um pilar da direção, né? Que é necessário se comunicar. Eu já motivei, né? Seja lá pela teoria de Maslow, né? Motivei com base nas necessidades das pessoas, motivei as pessoas, estou liderando-as, né? Seja como um líder visionário, como um líder carismático, como um líder transacional, né? Seja orientado para a tarefa ou para as pessoas. Eu estou liderando as pessoas, mas eu preciso não me esquecer de me comunicar, de comunicar com elas, né? Tem que ter um processo de comunicação adequado, né? Para orientação, para dizê-las onde caminhar, onde seguir, o que alcançar, o que seguir. Eu tenho que ser claro, tem que ser transparente nessa comunicação para fazê-las seguir determinados objetivos, seguir determinados caminhos aí, tá? Então a comunicação é bastante importante nesse sentido aí, tá? Na comunicação, o que é aí? O processo de comunicação, pessoal, compreende a transmissão da informação e de significado. Se não há transmissão de informação ou se não há transmissão de significado, não há comunicação. Se ele não entendeu o que eu disse para ele, não houve comunicação, né? Não houve aí, não se completou o processo de comunicação, tá? Então é muito importante o quê? A transmissão e as pessoas entenderem, né? Ter significado aquilo que elas estão escutando ou que estão lendo, alguma coisa nesse sentido, tá certo? Então comunicação é muito importante aí, né? Para que haja direção, tá? Vamos falar um pouquinho do processo de comunicação, só para que vocês entendam aí. Tem um processo de comunicação, né? Nós temos aí um processo. Vamos aqui nesse processo de comunicação, o que a gente tem aqui? A gente tem aqui a mensagem que tem que ser transmitida, a gente tem aqui o emissor, né? Quem manda a mensagem, receptor, quem recebe a mensagem, temos aqui o feedback é o retorno, e temos aqui o ruído aqui, tá? Um esqueminha aqui interessante no livro de Maximiano, vou colocar aqui para vocês na câmera de documentos, mostrar aqui para vocês esse, né, processo de comunicação aqui. Temos aqui, como eu falei para vocês, o emissor, quem emite aqui a mensagem aqui, uma cartinha aqui, né? Emissor, mensagem é transmitida. Receptor, aquele que vai escutar essa mensagem, emissor, receptor. Feedback, é o retorno, para ver se o receptor entendeu o que eu falei. E temos o ruído aqui, algo que pode atrapalhar, né, a transmissão, né, da informação aí, pode atrapalhar a comunicação. Nós temos aqui o ruído, tá certo? Vamos falar um pouquinho com relação à mensagem, né? Veja lá a mensagem que eu tenho que transmitir, né? Uma mensagem lá. Transmitir lá uma orientação, eu quero transmitir, né? Alguma coisa lá, uma mensagem que tem que ser transmitida, tá? A gente tem depois aqui o emissor, tá? Quais são aí
Dificuldades do emissor que a gente pode encontrar, o que a gente pode ter, né? Que vai atrapalhar a comunicação. O que pode acontecer com o emissor? Quando ele tem, por exemplo, não tem disposição para falar, está indisposto, esse emissor. Está indisposto, né? Aí ele fala de qualquer jeito, não fala com ênfase, não fala de forma clara. Né? Então a falta de disposição é algo que pode atrapalhar a comunicação, tá? No emissor aí. Também a sobrecarga de informação. Quando esse emissor tem muita informação para passar, ele não vai, às vezes não consegue passar a informação de forma adequada, porque ele tem uma sobrecarga de informação para passar. Então, mais um problema que pode acontecer aqui no emissor, aí na comunicação, tá? Dificuldades do receptor. O que pode acontecer lá no receptor, por exemplo, né? A falta de disposição para ouvir. Não tem disposição para ouvir, não quer escutar. Não me interessa isso, não quero escutar. E isso é algo que pode atrapalhar a comunicação. Né? Uma desatenção também, está desatento, não está atento ao que está sendo falado, também é algo que pode dificultar aí a desatenção aí, né? De que está escutando, né? A falta de preparo também do receptor. Vamos pensar, está lá numa obra, né? Uma obra de engenharia lá, né? Aí está o engenheiro falando lá com o mestre de obras, mas o mestre de obras ele, né, não foi tão preparado assim. Faltou fazer alguns cursos, ele não está entendendo muito bem, né, o que o engenheiro está falando para ele. Então ele não vai haver a comunicação, não vai se fechar a comunicação, porque ele não vai entender o que o engenheiro está falando para ele, porque está faltando o quê? Preparo, para ele poder entender melhor o que o engenheiro está falando para ele. Então a falta de preparo é algo que pode atrapalhar no receptor aí, tá? Feedback, o que é? Feedback é o seguinte, é o retorno, né, pessoal? Se eu estou lá numa palestra, o pessoal está balançando a cabeça, tá entendendo. Isso é o feedback para mim, na minha palestra, né? Eu percebo que o pessoal está entendendo o que eu estou falando. Quando as pessoas fazem perguntas pertinentes, é um feedback também. Então o pessoal está entendendo o que eu estou falando. Então o feedback é o retorno para ver se eu estou me comunicando de forma adequada. Né? Se eu não preciso mudar aí a minha forma de me comunicar, você não tem que ser mais claro. Né? O feedback me mostra isso, tá? É o retorno aí, feedback. E o ruído, o que pode ser? O ruído, né? Algo externo que pode atrapalhar a comunicação. Tá lá o gerente de produção, vai na área de produção, aquele barulho de máquina, cheio de máquina lá, aquele barulho de máquina, é um ruído. O gerente de produção vai se comunicar com o operador, o que era? Entendi, o quê? Aí o gerente fala, o operador não entende, não escuta direito, aí no final ele fala, tá bom, entendi, mas não entendeu nada. Quer dizer, o ruído atrapalhou o entendimento, o ruído atrapalhou a comunicação. Né? Então a gente tem que, né, também trabalhar num ambiente adequado, né, para que haja comunicação aí, tá certo? Então esse é um ponto de comunicação que a gente tem que trabalhar para nos comunicar de forma adequada, para fazer com que para que haja direção, né, para que as pessoas sigam para aquele caminho, para que as pessoas persigam aquele objetivo, para que as pessoas vão para aquele caminho. Então, para que haja direção, motivá-las, liderá-las, né? Liderar, influenciar e me comunicar de forma adequada, de forma clara e transparente com as pessoas aí, tá bom? Pontos importantes, então, motivação, liderança, comunicação, abordados aí com vocês, tranquilo, né? Vamos resolver a situação-problema? Vamos lá para o slide, então. Resolução da situação-problema, então, para vocês. Lembram lá da nossa situação-problema, pessoal? Nossa desmotivação. Nossos colaboradores estão desmotivados, não é? Tenho que melhorar a motivação deles. O que fazer, então, pessoal? Vamos pensar num processo aqui para a gente poder trabalhar a motivação das pessoas aí, tá? A primeira coisa aqui, tem que fazer o quê? Uma pesquisa com os colaboradores. Para identificar o quê? Para verificar as causas da insatisfação dos colaboradores. Né? Por que eles estão desmotivados? Qual a sua insatisfação? Né? Pesquisar isso, identificar. Né? Identificar por uma pesquisa e também conversar com lideranças. Porque as lideranças, eles são ali, muitas vezes, os confidentes. Né? Quem as pessoas vão confidenciar algumas coisas para os seus líderes. Porque confiam nos seus líderes, porque veem seus líderes como parâmetro, parâmetros, né? Então, é o referência, né? Então, como as pessoas vão muitas vezes falar das suas insatisfações
para os líderes. Então é importante conversar com as lideranças para buscar entender um pouco mais da insatisfação dos seus colaboradores, né? Converse com as lideranças então, tá? Verificar quais ações podem ser realizadas para motivar os colaboradores. Como é que você vai motivar o colaborador? Você vai oferecer incentivo, né? O que dá pra gente fazer? Aí consulta as pessoas, né? Dá para consultar. O que vocês gostariam? Incentivo, benefícios, né? Um clube recreativo, o que dá para motivar? Faz assim, pode perguntar aí para as pessoas depois, né? Para motivá-las aí. Então, o que você vai fazer? Com base lá por exemplo, na hierarquia de Maslow lá, né? O que dá para fazer? Percebeu que as pessoas têm necessidades sociais. Percebeu na pesquisa que as pessoas têm necessidades, né, de estima. O que dá para fazer então para satisfazer a necessidade social, necessidade de estima? O que podemos fazer? Pensar em alternativas e consultar as pessoas, né, para verificar se realmente isso irá motivá-las aí, tá? Traçar metas também, né? Traçar metas aí, buscar metas no sentido aí, vamos, né, realizar essa atividade, essa outra atividade para poder motivar as pessoas, né? Traçar metas aí para poder alcançar, tá? Treinar as pessoas aí, né? Treinar as pessoas bastante importante também, isso também ajuda na motivação das pessoas, né? Para que as pessoas fiquem mais motivadas, porque quando você treina as pessoas, você reconhece elas, da importância que elas fazem para a organização. Então, treinar as pessoas também é um ponto que motiva as pessoas, porque mostra, quando eu treino as pessoas, mostra o quê? Que eu confio nelas, que a organização está confiando nelas, né? Porque eu estou treinando elas, tá? E controlar e avaliar depois no final aqui, né? Preciso, né, identificar se as ações foram bem colocadas, se as ações que eu pensei para motivar estão surtindo resultado. Então eu tenho que controlar e avaliar. O pessoal está mais motivado? Legal, faça uma nova pesquisa, por exemplo, né? Faça uma outra pesquisa. Aumentou o grau de motivação? Diminuiu o grau de motivação? Como é que está? Então essa outra pesquisa no final, depois que eu realizei as ações de motivação, pode me mostrar, né, o resultado. Se nós estamos conseguindo ou não motivar as pessoas com as ações que nós realizamos aí. Certo, pessoal? Tranquilo? Resolvemos a situação, problema aí, então, que nós temos na nossa aula aí. Vamos encerrar agora, né? Vamos para o encerramento, vamos lá, encerramento então, que a gente tem no final, encerramento aí. Assuntos tratados, direção, a gente falou da direção, que é direcionar as pessoas para aquele caminho. Já planejamos, já organizamos, agora vamos trabalhar com a direção, né? Pilares da direção, motivação, liderança e comunicação. Para que as pessoas sigam aquele caminho, eu tenho que motivá-las para ir para lá, tenho que liderá-las para influenciá-las a seguir aquele caminho e tenho que me comunicar com elas, né? Comunicá-las do que tem que ser realizado, do que tem que ser feito, né? Então, comunicação são os pilares aí da direção, tá? Então, pontos importantes, afinal aqui, né, da nossa aula de hoje, a nossa dica é o quê? Valorizar as pessoas, né? E o que você tem. Valorizar as pessoas e o que você tem, né? É muito importante, então, o recado final que eu deixo para vocês, então, valorizar as pessoas que estão. A gente falou muito aqui de liderança, né? Motivação, comunicação, falamos de pessoas hoje, né? A relação aí dos gestores com os seus subordinados, como liderar, como influenciar, como motivar, como satisfazer a necessidade. Então valorize as pessoas, né? Esse é o recado que eu deixo para vocês, de valorizar as pessoas que estão ao seu redor. Valorizar que as pessoas fiquem satisfeitas ao seu redor, né? Não buscar somente a minha satisfação, mas quando o outro também está feliz, né? Você fica feliz com a felicidade, você fica feliz com a felicidade do outro, o que acontece? É contagiante, né? Contagiante isso. É importante, sabe? Porque muitas vezes a felicidade do outro contribui na sua felicidade também, né? Na sua família, por exemplo. Você é feliz quando teu filho está feliz, não é? Você é feliz quando tua esposa está feliz. Então, se contagia, faz com que, né, todos aí busquem a felicidade, busquem aí. Então, valorize as pessoas, né? Se alguma dificuldade você está enfrentando, não estou conseguindo fazer isso, né, tá ruim a coisa, está difícil, pense nas pessoas que estão ao seu redor, pense no valor que as pessoas que estão ao seu redor, né, na sua família, nos seus amigos, né, não só para procurar ajuda não, mas só pensar, só você pensar nas pessoas que você tem, já é uma grande ajuda para você enfrentar os desafios aí, tá bom? Esse é o recado que eu deixo para vocês, falamos de pessoas hoje, esse é o recado, espero que vocês tenham aproveitado bastante aí, tá certo?
Obrigado, então, encerramos a nossa aula. Até a nossa próxima aula. Vamos lá.